Você já deve ter reparado, mas no mundo à nossa volta há uma infinidade de coisas que são feitas de metais. Nessa bicicleta, por exemplo, o aro, o guidão, o quadro e até a corrente são metálicos. Mas o que pouca gente sabe é que essas peças da bicicleta que acabamos de falar não são feitas de um único metal. Na verdade, existem vários tipos de metais. Quer ver? A grande maioria dos produtos metálicos que encontramos no dia a dia é feita de aço, uma liga de ferro e carbono com inúmeras aplicações práticas. Mas nem só de aço e ferro vive a humanidade. Existem também os chamados metais não ferrosos, cujos usos são fundamentais na nossa vida. Os fios de cobre das redes elétricas, as placas de chumbo que isolam a radiação, o ouro presente em circuitos eletrônicos e a platina usada em próteses cirúrgicas são apenas alguns exemplos. Um dos metais não ferrosos mais importantes do mundo moderno é o alumínio, o tema do nosso programa de hoje. As características do alumínio fazem com que ele tenha inúmeras aplicações. Graças à sua baixa densidade, por exemplo, ele é muito usado em aviões e foguetes. Sua maleabilidade, isto é, sua capacidade de adquirir várias formas, e sua alta resistência à corrosão o tornam ideal para a produção de embalagens. Além disso, devido ao seu poder de reatividade, o alumínio também é encontrado na composição de explosivos. Eu, por exemplo, estou usando uma bicicleta cujo quadro é de alumínio. Mas e você? Já parou para pensar onde usa o alumínio no seu dia a dia? Alumínio. Panelas, as janelas, os quadrilhos, né, de alumínio. Divisão de armários. Elementos de carro, ônibus, bicicleta. Muitas das embalagens levam alumínio. As latas, né, de alimentos. As latas de cerveja. Olhando essa latinha de refrigerante, não dá para descobrir como o alumínio é produzido. Mas uma coisa importante a gente já sabe. Assim como o ferro, o cobre, o chumbo e a prata, o alumínio é um metal. Os metais formam o maior grupo de elementos da tabela periódica, possuindo algumas características comuns, como a ductilidade e a alta condutividade elétrica e térmica. O alumínio é o terceiro elemento mais abundante na crosta terrestre. Ok, mas quem pensa que o alumínio fica dando sopa por aí, está muito enganado. Na verdade, sua extração é bastante complexa. Os metais se encontram na natureza, na sua grande maioria, associado a outros elementos. É evidente que tem algumas exceções, metais que você pode encontrar na natureza de forma isolada, como o ouro, mas são exceções. A maioria encontra-se associado com elementos, principalmente o oxigênio e o enxofre. Dessas associações são formados diferentes tipos de minerais, como a hematita, um mineral de ferro, e a bauxita, um mineral portador de alumínio. Obter um metal significa extraí-lo do mineral em que ele se encontra, ou seja, separá-lo dos outros elementos aos quais ele está combinado. Essa ciência humana de extrair e beneficiar os metais tem mais de 10 mil anos e chama-se metalurgia. Um dos metais conhecidos há mais tempo pelo homem é o cobre. Utilizado há mais de 10 mil anos por civilizações do Oriente Médio, o cobre formou junto com o estanho, outro metal que existe em abundância, a primeira liga metálica da humanidade, o bronze. A técnica de obtenção dessa liga se espalhou rapidamente pelo mundo antigo, dando início à chamada Era do Bronze. Com o passar dos séculos, a metalurgia foi se aperfeiçoando e possibilitando a extração de outros metais, assim como a formação de novas ligas. O alumínio, entretanto, só foi obtido pela primeira vez em 1820 e a sua extração era tão difícil de ser realizada que seu valor era semelhante ao do ouro e da prata. Então, em 1886, o americano Hall e o francês Héroult inventaram quase que simultaneamente o método de obtenção do alumínio que viabilizou a sua produção em escala industrial. Eles desenvolveram um processo de redução eletrolítica que leva os seus nomes e que é a base da produção do alumínio até os nossos dias. Na natureza, o alumínio é encontrado na bauxita, na forma de óxido de alumínio. Ok, isso não chega a ser novidade. O cobre e o estanho também são encontrados na forma de óxidos e costumam ser separados pela adição de carbono. A cassiterita é um mineral que é um óxido de estanho. A afinidade do oxigênio com estanho
é menor do que a afinidade do carbono com o oxigênio. Então, se eu faço uma reação óxido de estanho com carbono, o carbono vai roubar o oxigênio. No caso do alumínio, isso não acontece. A temperaturas abaixo de 2.000 graus centígrados, a sua afinidade com o oxigênio é mais forte do que a do oxigênio com carbono. Por esse motivo, a redução do óxido de alumínio precisa ser feita de outra maneira. Vamos ver na prática como isso funciona? Para aprender um pouco mais sobre a produção de alumínio, viemos ao lugar certo. Essa fábrica localizada na cidade paulista de alumínio. Olhando assim, fica difícil acreditar que o alumínio vem de dentro desse barro todo. Mas é aí que está a bauxita, sua principal matéria-prima. Primeiramente, é preciso transformar a bauxita em alumina, Al2O3, o que é feito através do chamado processo Bayer. Você submete a bauxita numa reação com hidróxido de sódio, em temperaturas e pressões controladas, e essa reação permite que você obtenha o alumínio associado ao oxigênio, que é a alumina, e um resíduo que é conhecido como lama vermelha, que tem as impurezas. Em seguida, é preciso separar o alumínio do oxigênio, dissolvendo a alumina em uma solução de sais fundidos. O alumínio, então, se dissocia do oxigênio e se torna iônico. Com esta solução, onde o alumínio está ionizado, que nós vamos chamar de eletrólito, você implementa uma eletrólise. Na eletrólise, a solução recebe uma descarga elétrica e o íon alumínio, que é 3+, reage com os elétrons disponibilizados pelo cátodo na célula eletroquímica. Assim é obtido o alumínio metálico, que por ser mais denso do que a mistura de sais fundidos, se deposita no fundo do tanque. Uma vez que são necessários 3 elétrons para cada átomo de alumínio, a sua produção despende uma grande quantidade de energia elétrica. O processo conhecido como Hall-Héroult engloba tanto a dissociação da alumina quanto a eletrólise. Feito isso, o alumínio fundido é então encaminhado para as etapas de lingotamento e laminação. Atualmente, o alumínio tem um papel fundamental na economia. Sem ele, grande parte de projetos de alta tecnologia, como os da indústria aeroespacial e da fabricação de embalagens, seria prejudicada. O alumínio é tão importante que a sua produção é maior do que a de todos os outros metais não ferrosos juntos. Aqui no Brasil, só no ano de 2005, foram produzidas mais de 1,5 milhão de toneladas. Ok, já sabemos de onde vem o alumínio presente em latinhas como essa. No entanto, não dá para falar na produção do alumínio sem falar também em sua reciclagem. A coleta de latinhas e sucata gera emprego e renda para os catadores, diminui a quantidade de lixo nos aterros sanitários e economiza energia, pois produzir o alumínio a partir da reciclagem consome apenas 5% da energia gasta para transformar a bauxita em alumínio. Para você ter uma ideia, a eletricidade economizada na reciclagem de uma única latinha é capaz de manter o seu televisor ligado por até 3 horas. Reciclar o alumínio é um ótimo negócio para todos: meio ambiente, catadores, usina de reciclagem e, é claro, consumidores como você. Em nosso programa de hoje vimos de perto como acontece a produção do alumínio, o metal não ferroso mais consumido do mundo. Aprendemos também que se cada um de nós contribuir com a sua reciclagem, é possível economizar energia e evitar a poluição do meio ambiente. Agora que você já sabe como é produzido o alumínio e por que é importante reciclá-lo, faça a sua parte. Fique esperto e até a próxima!